Irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Eu peço que vocês abram as vossas Bíblias comigo no livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Capítulo de número 7. Eu estarei lendo para ganhar tempo a partir do versículo de número 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tapando os seus ouvidos, logo arremeteram pedras, unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesse santo altar. Que Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Raul Cavalcante, à frente desse ministério por 27 anos. Que Deus esteja abençoando também a vida do meu amigo pastor Ailton Biderman, que mais uma vez acredita no meu ministério e na minha vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estou feliz porque também tenho o privilégio de ter tantos homens de Deus, e eu sou aquele que está junto deles nessa ocasião. Estendo as minhas felicitações pelos 50 anos da UMADI nessa cidade, que é uma cidade conhecida pela chama missionária em toda a nação brasileira. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós estamos diante de uma proposta maravilhosa, a proposta da identidade pentecostal, a identidade assembleana, a identidade pneumatológica da nossa fé, a identidade teológica evidenciada pela razão que nós cremos. A primeira razão que nós cremos que Jesus está vivo. Glória a Deus. Nós cremos que Jesus está vivo. Está melhorando. Nós cremos que Jesus está vivo. Aleluia. A segunda convicção do nosso credo, da nossa confissão, nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que Ele
é o batizador com o Espírito Santo. E nós cremos que Ele é o Rei que virá gloriosamente. São essas 4 convicções, são essas 4 certezas que marcam a nossa fé. A fé pentecostal é uma fé simples, é uma fé completamente descaracterizada de um modelo reformado, concatenado por argumentações completamente rebuscadas. A fé pentecostal ainda é evidenciada, ainda é experimentada a partir do poder suficiente das Escrituras. O pentecostalismo é reconhecido pelo poder evidenciado a partir das Escrituras. Nós somos caracterizados por muitos ainda como um movimento marginalizado, um movimento de parede, um movimento de canto, mas é esse movimento que há 100 anos acendeu a chama nesse país, e em menos de 20 anos incendeia uma nação inteira, e depois de 20 anos, em 100 anos se espalhou por toda uma nação, a partir de homens simples, de mulheres simples, de gente simples, que crê que Ele está vivo, que o Espírito batiza e que Jesus voltará gloriosamente. São as características que demarcam a nossa fé. Mas a fé pentecostal, eu disse que por muitas vezes ela é caracterizada como uma fé marginalizada, como uma fé escanteada, porque por muitos tempos, e me permita também o respeito aos meus pais, por muitos tempos, essa fé, ela foi reconhecida e evidenciada simplesmente pela expressão da experiência. Mas nos últimos anos, eu tenho apenas 29 anos, mas como estudante do texto bíblico, e alguém que o Senhor me fez debruçar ao estudo das Escrituras, eu tenho visto com entusiasmo, com apenas 29 anos, eu posso ver uma igreja sendo nascedora no meio desse ambiente, completamente descaracterizada por muitos. É claro que, como já disse o pastor Anderson, não confunda movimentos humanos com a ação do Espírito de Deus, mas no meio de todo esse processo, tem uma igreja se levantando dentro da igreja, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que crê no Evangelho, uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, e no meio de uma pandemia, não tem nenhuma proposta sendo vendida, não tem nenhum mercado sendo apostado, a única causa que está sendo evidenciada diante de nós é a causa da palavra. E para espanto dos homens, você não veio aqui porque alguém te vendeu alguma coisa, você não veio aqui porque alguém fez uma proposta elevada a você, você veio aqui porque você ama a palavra, e a palavra de Deus produz avivamento, a palavra de Deus produz alegria, porque não tem avivamento fora das Escrituras, não tem avivamento que não nos coloque de joelho, porque a proposta do Evangelho nunca foi elevar o homem, a proposta do Evangelho é quebrantar gente, render gente aos propósitos do Evangelho e da palavra, e pela palavra os sinais são manifestos, e pela palavra
os resultados são inevitáveis, e pela palavra o evangelho é proclamado, e pela palavra você é alcançado, e pela palavra a sua vida é tocada, e pela palavra, unicamente pela palavra, Jesus é reconhecido, proclamado, levantado, exaltado, adorado dentro do seu coração. Bendito é o nome de Jesus. As marcas da fé pentecostal, elas são distintas. As marcas da fé pentecostal, elas são caracterizadas a partir de marcas que eram evidenciadas na igreja histórica, apostólica, primitiva, a igreja de Atos. Essa igreja era conhecida pela marca da oração. Essa igreja era conhecida pela marca da evangelização. Essa igreja era conhecida pela marca da missão. Essa igreja era conhecida pela realidade dos sinais. Essa igreja foi conhecida porque ela foi selada pela promessa do Espírito Santo. São marcas que evidenciam a pujança, o poder dessa igreja. Essa igreja não era conhecida por nenhum destaque externo, até porque ela cresceu no ambiente da perseguição. Essa igreja não era conhecida por vender coisas, até porque ela chamava pecadores ao arrependimento pela mensagem da graça. E essa igreja, ela é tão poderosa, que ela está aqui hoje, caracterizada, evidenciada em cada um de nós. Uma das marcas dessa igreja, uma igreja cristocêntrica. Qual é a finalidade cristocêntrica? Olha o sermão de Estevão. Estevão prega um dos maiores sermões da história. E o seu sermão teve de tudo. Teve exposição biográfica. Teve exposição a partir de expressões temáticas. Foi uma pregação expositiva, mas a sua conclusão foi totalmente cristocêntrica. A cristologia de Estevão é fundamentada num trono que não está desocupado, mas ocupado pelo Cristo vivo da igreja. As pedras lançadas a Estevão não foram capazes de intimidá-lo, mas diante do cenário das pedras, ele não viu as pedras, ele viu o trono e viu Jesus assentado vivo à direita de Deus Pai. É interessante e é fundamental que se diga isso, porque nós estamos vivendo dias. Eu começo no 120, daqui a pouco eu desço de novo, mas eu preciso da sua atenção. Essa igreja, ela tem destaques, e a maior centralidade dela está no trono de Jesus que está ocupado. Você precisa guardar isso no seu coração.
Quando Estevão inicia o seu sermão, ele fala com maestria da importância da história. Mas Estevão deixa de forma muito clara uma grande evidência, o destaque histórico, a experiência, o sinal não está acima da centralidade de Jesus. Jesus está vivo. Quando ele vai concluir a sua mensagem, ele encaminha para unicamente glorificar Jesus. Aqui eu quero abrir algumas sentenças a partir do que Estevão pregou, fazendo uma correlação com o nosso tempo. Quando nós olhamos para o cenário da pregação nesse tempo, nós percebemos que a pregação tem sido severamente negligenciada na sua proposta centralizada, única e exclusivamente em Jesus. Entenda uma coisa: eu não tenho problema contra o louvor, eu não tenho problema contra as evidências que são declaradas manifestacionais. Agora, a minha preocupação é se nisso tudo Jesus é centralizado, se Jesus é glorificado. Olha o propósito. Olha o propósito e a proposta de Jesus. Quando Jesus está pregando, 3 coisas Jesus não distanciava do seu ministério. Jesus amado. Jesus, ele curava, Jesus ensinava e Jesus pregava. Não há uma distância no ministério de Jesus, evidenciada somente pela sinalização da experiência, de forma nenhuma. Jesus era caracterizado por um ensinamento onde a pregação era valorizada, as escrituras era elevada e posteriormente os sinais eram revelados. Porque Jesus, ele consegue organizar manifestação e supervalorização das escrituras. Porque não há manifestação, não há evidência de sinais a partir de uma razão onde as escrituras não seja pregada. As escrituras precisam ser anunciadas. Quando as escrituras são anunciadas de forma bíblica, cristocêntrica, Jesus é adorado, glorificado e o evangelho é exaltado e vidas são rendidas. O que nós percebemos na nossa geração é que se confunde barulhos com manifestação de Deus. O que nós percebemos nesse tempo é que se confunde evidências externas, ajuntamentos com sinais
manifestacionais do Espírito de Deus. Mas hoje, diante dessa EBJ, Jesus está chamando você a se render aos propósitos da sua vontade. O que Jesus está esperando de uma geração avivada, uma geração bíblica, uma geração pentecostalizada, é uma geração que priorize a palavra. Que os nossos hinos glorifiquem a Jesus. Que os nossos movimentos sejam movimentos do Espírito de Deus. Que o homem seja destronado e que Jesus ocupe o trono da sua habitação. E que ao final dos cultos, você não esqueça a importância de se render a Jesus 10 minutos depois que acaba o culto. Mas que você seja desafiado, compungido pelo Espírito, a se render aos propósitos de Deus e dizer a Ele: eu estou disposto a cumprir os seus santos propósitos. Que essa EBJ não cause impulsionamento nas suas redes sociais, mas no seu joelho, e te leve a se render a Jesus. Que você seja conhecido pelas Escrituras e não pelo filtro mentiroso do teu Instagram. Porque aquele filtro lá, ele acaba. Mas o Espírito de Deus está dizendo dentro do teu coração: acende a chama do meu Espírito no teu coração. Manifeste as obras do Espírito Santo. Eu creio piamente numa geração marcada pelo Espírito Santo, marcada pelos dons. Eu creio, sou defensor. Mas o que eu não consigo crer é numa geração que não manifesta a evidência dos frutos do Espírito Santo. Dom não supera a realidade do caráter. É no seu dia a dia que Cristo é reconhecido. É depois de um momento como esse, é depois de uma reunião como essa, é depois que as luzes se apagam, que todo o exercício será manifestado no seu cotidiano. Que Jesus seja conhecido, entronizado nas suas atitudes. Meus irmãos, eu tenho as minhas limitações, mas eu não canso de falar de Jesus. Um dia a medicina dos homens disse dentro da minha casa aos meus pais: não vai andar e não vai falar mais. Eu não preciso contar testemunho para emocionar ninguém, mas por onde eu passo, eu falo daquele que coloca homens e mulheres de joelho. Eu falo de Jesus. A nossa geração não precisa ser conhecida pelo teu status. A nossa geração precisa conhecer a palavra que você carrega. Nossa geração, ela precisa ser inflamada pelos sinais do Espírito Santo a partir de você. Eu creio
eu creio que verei o ascender do Espírito Santo no meio da nossa geração. Eu estou ao lado de homens que fizeram história, que acreditam na história, que pregam nessa história, e eu, como jovem, estou aqui para dizer para você: Deus quer levantar você, Deus quer inflamar a tua vida. A chama pentecostal começou com 2 homens que chegaram com apenas $50 no Brasil, no estado do Pará, mas pregando ousadamente através do poder do Espírito Santo. Olha o resultado que gerou. Já são 50 anos, ninguém apaga essa história. Ninguém apaga as evidências de uma igreja marcada e inflamada pelo poder do Espírito Santo. No meio de uma pandemia, no meio de uma sinalização de perigo, a igreja está manifestando a sua fé, dizendo: Ele cura, Ele virá, Ele está vivo, Ele é santo, Ele não se contamina, e Ele guarda a igreja, Ele preserva a igreja, Ele guarda a igreja. É claro que a gente percebe que nesse tempo teve muita gente que entrou em quarentena, mas teve muita gente que colocou Deus em quarentena. Teve gente que colocou Deus no isolamento, mas essa EBJ, Jesus está te chamando a reestruturar o teu relacionamento de forma saudável com aquele que é o Cristo vivo dessa igreja. Porque tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo para entronizar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. A maior contribuição que nós podemos oferecer ao mundo é a pregação de Jesus. Não existe outra pregação que gere resultados como a mensagem do Evangelho. O Evangelho é completamente antagônico, paradoxal. No Evangelho, quando você perde, é aí que você ganha. Quando você morre, é aí que você está vivo. Quando você não sabe para onde está indo, Ele é o centro do nosso caminho. Diante de todas essas verdades, eu quero dizer para você que a sua fé seja evidenciada cristocentricamente, e que a sua visão espiritual, que a sua espiritualidade também seja cristocêntrica. Que a sua espiritualidade resgate os valores da nossa fé. Fé piedosa, fé simples, uma fé que destroniza o homem e entroniza Jesus. Uma fé que não é marcada pela mercantilização, mas pela proposta saudável das Escrituras. Uma fé marcada pelas experiências, sim, mas que a palavra está acima de qualquer experiência humana. E que você, ao final de tudo, se renda, não pelo cacuete, não pela marca, não pela voz, mas única e exclusivamente
pela singularidade do nome de Jesus, que você se renda e que Jesus apareça na sua vida e que Ele seja reconhecido nas suas atitudes e que Cristo seja visto e percebido na tua vida e na tua história. Eu não sei quando as coisas vão voltar ao normal, mas que quando você voltar, você não seja lembrado somente pelas suas postagens sensacionalistas, mas que você seja lembrado pelo Cristo que está sendo evidenciado nas suas atitudes. Que Jesus seja mais visto em você do que os likes que você ganha. Que Jesus seja reconhecido em todos os momentos da sua vida. E que nos dias mais escuros da sua vida, seu relacionamento com Jesus seja capaz de evidenciar a claridade do Evangelho com maturidade, para você atravessar os vales da vida. Porque é no dia mais desafiador da nossa história que Jesus é reconhecido nas nossas atitudes. Eu quero simplesmente encerrar a minha fala dizendo ao seu coração que Jesus seja o centro de tudo na sua vida. Eu quero mais uma vez reforçar ao seu coração: a maior proposta do Evangelho não é elevar ninguém, é quebrantá-lo aos pés de Jesus. Eu quero dizer ao seu coração, quando a pregação bíblica é priorizada, os sinais são inevitáveis. Então você começa a perceber que a ausência dos sinais é porque a pregação correta, legítima das Escrituras não tem ocupado o verdadeiro papel na nossa vida. Porque a verdadeira pregação não é o microfone, é a sua vida manifestando Jesus muito além da realidade dos muros e das paredes. Que Jesus seja reconhecido no nosso cristianismo e que a nossa espiritualidade seja cristocêntrica. Eu quero simplesmente te convidar a ficar em pé, com a permissão dos meus pastores. Eu sei que você não pode tocar, eu sei que você não pode abraçar, mas aonde você está, levanta a sua mão para cima. Eu não pedi para você fazer nada, eu só estou pedindo para você levantar a tua mão. Eu não pedi para você dar glória, eu não pedi para você mostrar a língua, eu pedi para você levantar a mão agora. E aonde você está, eu queria ter a voz do pastor Luaran, eu queria ter a ousadia do pastor Ailton, mas foi isso aqui que Jesus me deu. Eu estou plenamente satisfeito, porque quem aparece não é a pedra, é o trono, e Jesus está ocupando o trono do meu coração. Com a mão lá em cima, eu sei que cansa, mas diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a minha fé manifeste as suas obras, e que eu manifeste o teu nome depois da EBJ. Receba
o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço da graça do Espírito de Deus. E que Jesus seja o centro da sua espiritualidade. E que Jesus seja reconhecido no teu coração e na tua vida. Eu sinto a presença do Espírito do Cristo entre nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Ele tem liberdade de tocar, de renovar, de batizar a tua vida nessa noite. Sinta a presença do Espírito. Sinta a presença do Espírito. Sinta a presença do Espírito. Que Deus seja glorificado. Que Jesus seja entronizado. Que a soberba do homem seja esmagada. E que Jesus seja entronizado no nosso coração, na nossa espiritualidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.